Essas questões todas, QI, você falou também em graduação, né? Em administração, até uma pós-graduação que alguns alunos nossos têm, e mesmo algumas habilidades inatas ali, quer dizer, coisas que a gente já nasce com elas. Essas coisas ajudam? Claro, não atrapalham, né? Quer dizer, o curso de administração pode até atrapalhar. Vou explicar isso melhor para que ninguém fique com raiva de mim aqui. Mas, claro, a maioria das vezes ajuda, o QI ajuda, um curso, uma formação que você tem ajuda. Mas elas não são as questões mais determinantes para que o empresário lucre muito mais. Elas, de longe, não são as mais importantes. O que são as mais importantes são outras características que esses empresários têm. Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Empresa Lucrativa. Eu me chamo Sara, estou aqui com a Tederaldo, e aqui a gente tem um objetivo de tornar a sua empresa mais lucrativa, para que você, empresário, consiga obter mais dinheiro em caixa e assim que consiga, viver com mais tranquilidade na sua vida. E hoje a gente vai falar, como sempre, a gente esse podcast aqui, a gente fala sobre lucro, dinheiro em caixa, então a gente vai falar sobre isso hoje, mas a gente vai falar sobre uma coisa muito legal, que a gente vai falar do segredo, de empresários que conseguem lucrar muito, lucrar bastante. Mas antes eu queria lembrar você de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo e deixar seu comentário também aqui embaixo. Então, hoje a gente vai falar desse grande segredo, que alguns empresários conseguem lucrar mais do que outros, assim. Eu queria saber por quê, Então, alguns empresários realmente, Tederaldo, têm muito mais lucro do que outros empresários, 3 vezes mais ou até mais, é isso mesmo? É exatamente isso, Sara. Infelizmente que isso acontece, Por que eu estou falando felizmente? Porque a gente pode aprender com eles, todos nós, Todos os empresários que estão nos ouvindo hoje, empresários e empresárias, podem exatamente aprender o que é que esses empresários fazem de diferente para que eles consigam ter margens de lucratividade e de lucro muito mais altas. Por isso que esse podcast hoje é um dos mais importantes de todos, Assim, é fundamental que todo mundo colhe aqui e anote ali, como você falou, os segredos desses empresários aí que lucram muito. Muito bom. Essa comparação que a gente está fazendo, a gente está comparando empresas do mesmo porte ou você está comparando, por exemplo, uma pequena e uma média empresa? Não, eu vou comparar empresas do mesmo tamanho, Apesar de que nós já sabemos, até porque a gente já gravou podcast sobre isso, que algumas empresas pequenas, elas conseguem ser mais lucrativas do que uma empresa grande. Quando eu digo mais lucrativa, não é ter mais lucro em termos de volume de lucro, mas de percentual de lucratividade. Ou seja, a gente poderia até comparar aqui uma empresa grande com uma pequena, sabe? Mas eu acredito que fica mais fácil a gente comparar empresas do mesmo tamanho, empresas pequenas e médias com empresas pequenas e médias. E mesmo assim, é importante o empresário atentar que você pode ter uma empresa pequena com, 6, 5 funcionários, como você pode ter uma empresa pequena com 20, 30, até 50 funcionários. A gente também está comparando empresas de tamanhos bem diferentes, Mas são todas na categoria de pequenas e médias empresas. Legal, muito bom. E a gente também está comparando empresas do mesmo setor? Veja só, isso importa menos, viu? Porque o setor importa muito menos do que o que fazem esses empresários, que nós vamos explicar o que é que eles fazem hoje. É isso que eles fazem que leva a empresa a ter muito mais lucro do que o fato de uma empresa ser de um setor ou ser de outro. Você está entendendo? Ou seja, claro que existem alguns setores que são, por natureza, mais lucrativos do que outros, Porém, você pega um supermercado, onde as margens de lucratividade elas são muito baixas. O supermercado precisa vender muito para que ele tenha uma quantidade de lucro relevante, porque é da natureza dele. Ele repassa, ele compra uma matéria-prima, paga por aquela matéria-prima e ele repassa isso para o cliente e ele não tem uma margem tão grande assim, sabe? Já uma empresa de tecnologia, pegando uma empresa de tecnologia apenas como exemplo, que a gente poderia pegar uma empresa que fabrica bolo também, uma fábrica de bolos, Como ela produz ali o software, voltando para a empresa de tecnologia, como tem um conhecimento agregado que é colocado dentro daquele software, ele acaba valendo muito dinheiro na hora que
você vai vender para ele a margem, ela é uma margem bem relevante, né? Mas, de novo, né, mesmo reconhecendo que existem essas diferenças, você pode destruir, inclusive nós gravamos um podcast sobre isso, você mesmo estando num setor muito lucrativo, você pode administrar a empresa tão mal, né, que você pode destruir toda a margem, todo o potencial de margem que você teria. Está entendendo? Quer dizer, vou exagerar aqui, quem sabe, um supermercado vai ter uma margem de lucratividade até maior do que a empresa de tecnologia se ele administrar o negócio muito melhor do que a outra empresa. Então, respondendo a sua pergunta, a gente vai comparar aqui empresas de naturezas totalmente diferentes, porque isso importa menos. Legal, legal. Muito bom, né, saber disso, assim. E apenas para não deixar dúvidas, né, que às vezes pode ser um pouco confuso, a gente está falando de lucro, né, e não de faturamento. É isso mesmo? Foi muito boa essa sua observação, porque, sim, a gente está falando de lucro, nós não estamos falando de faturamento, de aumento de vendas, não. Claro que o que esses empresários fazem leva também a aumento de vendas, até porque o lucro vem das vendas que a empresa faz, né? Se as vendas forem feitas da maneira adequada. Mas a gente está falando de lucratividade. Por que a gente está falando de lucro? Primeiro, porque esse é o assunto aqui do nosso método, né? De todo o conteúdo que a gente produz aqui, a gente produz para que o empresário aumente o lucro e aumente a quantidade de dinheiro em caixa. É para que ele viva com tranquilidade, como você falou na abertura do podcast. E também porque o lucro ele tem um peso muito maior na empresa do que as vendas. Eu não estou dizendo que as vendas não têm um peso grande. O empresário tem que colocar as vendas como uma das maiores prioridades da sua empresa. Provavelmente a prioridade número 1, mas ela não vai resolver a sua vida sozinha. Se você não tiver lucro e não sobrar dinheiro em caixa, não é verdade? O que adianta você vender muito? Quantas vezes, né, Sara, a gente ouve dos alunos palavras como essa que eu vou dizer agora. Taderaldo, eu vendo, e no final do mês não sobra absolutamente nada. O que eu estou fazendo de errado? Você está tendo um negócio que não dá lucro, que não é lucrativo. Então, essa tecla que a gente bate sempre, e o segredo que a gente vai falar aqui hoje é sobre isso, aí, mais do que é sobre vendas. E eu imagino, né, passou pela minha cabeça aqui, que um dos grandes diferenciais do empresário, né, para ele conseguir ter uma empresa mais lucrativa, seria sua formação, assim como seu QI. Você acha que é isso mesmo? Você concorda? Olhe, de maneira nenhuma, viu? Isso, quer dizer, essas questões todas, QI, você falou também em graduação, né? Em administração, até uma pós-graduação que alguns alunos nossos têm, e mesmo algumas habilidades inatas ali, quer dizer, coisas que a gente já nasce com elas, né? Vou dar um exemplo. Tem gente que já nasce meio que vendedor, né? Tem um jeito ali para vender. Não sei, você conhece pessoas assim, colegas seus que são vendedores natos? Conhece pessoas assim? Conheço. Tem gente que tem, assim, né, uma oratória muito boa, né, que parece que convence você, assim, conversando, que já tem essa, talvez uma predisposição para vender bem, né? Que isso é uma das qualidades. Conheço, assim, pessoas que já têm, assim, de cara, assim, você já vê, nossa, essa pessoa já consegue vender, né? Até uma ideia, assim. Legal, legal. E você falou outra habilidade aí, que é a oratória, capacidade de comunicação. Então, essas coisas ajudam? Claro, não atrapalham, né? Quer dizer, o curso de administração pode até atrapalhar. Vou explicar isso melhor para que ninguém fique com raiva de mim aqui. Mas, claro, a maioria das vezes ajuda, o QI ajuda, um curso, uma formação que você tem ajuda. Habilidades como essa que a gente falou aqui ajudam também, lógico, né? Mas elas não são as questões mais determinantes para que o empresário lucre muito mais, como é o tema do nosso podcast de hoje. Elas, de longe, não são as mais importantes. O que são as mais importantes são outras características que esses empresários têm, parece que são características mesmo, sabe? Que é, por exemplo, vou dar aqui né, uma coisa central na vida deles, que é fazer aquilo que precisa ser feito, sabe? Não tem coisa que a gente tem que fazer na vida, não tem, em tudo que a gente faz, coisas que a gente precisa fazer, porque se não fizer, olha, se eu tenho um negócio que eu preciso fazer, se eu não fizer, o que vai acontecer? Não vai dar certo, né? Em tudo que eu quiser realizar na minha vida. Então, é isso, Sara, que, de uma maneira geral, tende a separar mais os empresários de sucesso, né, que têm lucro, do que os empresários que têm mais QI, né,
e essas outras questões todas que você falou. Você tem tanta certeza disso, assim? Veja, eu tenho certeza, convicção, né? Certeza é uma palavra mais difícil, eu acho que é sinônimo, mas vou usar a palavra convicção disso, porque, primeiro, pela convivência que a gente tem com os empresários, né? São muitos anos, né, que a gente faz isso, e são milhares de empresários que já passaram pelos nossos treinamentos ali, né? Nos eventos que a gente produz, nas aulas que a gente dá, são milhares já. Mas mais ainda, né? Quer dizer, primeiro pela conversa que eu tenho com eles, eu percebo isso claramente, mas mais ainda pelos alunos, né? Pelos resultados que a gente tem com os nossos alunos, porque ali eu estou próximo deles, principalmente dos alunos VIP, que eu estou próximo mesmo ali, né? Junto ali, pegando na mão deles, e aí eu percebo que o que eu chamo os alunos mais recordistas, que têm um desempenho acima da média, na maioria das vezes, eles não têm essas características, não têm formação, sabe, administração, não têm pós-graduação, eles têm outras habilidades que são mais importantes. Claro que a gente também tem no grupo, né, Sara, empresários que têm tudo isso que você acabou de dizer, que têm resultados extraordinários, também tem, mas o mais frequente são os outros. Então, eu tenho uma convicção, agora mesmo, né, acabou de acontecer um outro caso. Sim, com certeza, muito bom. E quando você falou, né, que o empresário precisa fazer o que deve ser feito, né? Você pode explicar melhor isso? Como assim fazer o que precisa ser feito? Legal, é até estranho explicar isso, porque é tão claro, né, quando eu digo que você tem que fazer o que precisa ser feito. Quando eu falo isso para o empresário, ele olha com a cara para mim meio de lado, assim, mas como assim? Você quer que eu faça mais do que eu estou fazendo? Porque não é isso que acontece? O empresário já está aqui, ó, cheio de coisa que ele faz no dia a dia. Ele diz para mim, você quer que eu faça mais? Aí eu digo, não, quero que você faça menos. Eu quero que você deixe de fazer o que você não precisa fazer e você faça o que precisa ser feito. Complicou aqui? Não, né? Não precisa repetir, não precisa. Deixa ali as coisas que você não devia estar fazendo e faça aquilo que precisa ser feito. Então, vamos pegar um exemplo, para ficar claro, fora da empresa. O empresário quer ter saúde. Quem que não quer ter saúde? Não é só empresário, não, todo mundo quer ter saúde. Para você ter saúde, você precisa fazer aquilo que você tem de fazer para poder ter saúde. Segundo os especialistas, você tem que fazer 3 coisas, no mínimo, né? São 3 bases que você precisa realizar na sua vida para você ter saúde. Você precisa dormir bem, você precisa se alimentar bem, você precisa se exercitar, fazer ginástica. Nessa ordem, viu? Vou repetir. Ó, dorme bem, se alimenta bem e faz ginástica. O que muita gente faz para ter saúde? Adivinha? Pula isso aqui tudo e vai fazer o que? Ginástica. Dorme mal, come um monte de porcaria e vai correr 10 quilômetros todo dia no parque. Vai adentrar, vai ter saúde? Não vai, né? As artérias podem entupir do mesmo jeito. E olha que eu não sou médico, não, viu? É porque é o que esses especialistas falam. Porque se você não se alimentar bem, não adianta você fazer ginástica. Se você não dormir bem, você não vai ter disposição para nada, para fazer ginástica, nem para comer. Você já passou uma noite em sono assim, não porque você quis virar uma noite na balada, né, na festa, mas porque você passou porque não conseguiu dormir. Outro dia você não consegue fazer nada. Então, estou dando um exemplo aqui de um aspecto de saúde que as pessoas pulam o tempo todo. Bom, vamos para a empresa, né? O que a gente quer dizer quando o empresário precisa fazer aquilo que tem que ser feito? Ele precisa sair do operacional, ele precisa controlar a empresa financeiramente, é controle financeiro, precisa separar despesa, separar as contas da pessoa física com as contas da pessoa jurídica, precisa usar as redes sociais para vender da maneira certa, não só fazendo anúncio de produto, precisa vender de maneira ativa. Eu ia passar o dia todo aqui para dizer as coisas que ele precisa fazer. Agora, pergunta para mim se ele faz essas coisas todas que eu estou dizendo. Não faz, entende? Ele diz assim, não, eu amanhã... Esse negócio de separar despesas da pessoa física e jurídica, a minha empresa é pequena, Pedro, não preciso fazer isso agora, não. Eu controlo tudo isso. Aí eu pergunto para ele, Dom, você tem registro da entrada e da saída de dinheiro da sua empresa? Controle financeiro. Ele falou mais ou menos, aí mostra um caderno, assim, ó, com as anotações, e por aí vai, né? De novo, a gente podia ficar falando o dia todo. Depois se queixa, entra nas aulas, né,
bravo, se queixa que não está dando lucro. Eu falo para ele, você está fazendo o que tem que ser feito? Não está, entendeu? E é engraçado, se eu lhe perguntar, eu falei alguma novidade aqui? Não, né? Eu estou falando coisas que todo mundo, não todo mundo não, estou exagerando, mas que grande parte das pessoas sabem que precisam fazer, mas que ele pula a etapa e aí, né? Então, acho que ficou claro, não foi fazer o que precisa ser feito. É uma dica simples, né? Mas que as pessoas, às vezes, como você falou, né? Não levam a sério, que muitas vezes a gente se engana, né? Quando, aquele exemplo de saúde, né? Você precisa fazer algumas coisas, mas aí você termina não fazendo, né? Então, o simples tem resultado, né? Faça o que precisa ser feito, que aí vai ter um resultado positivo. E então o segredo, então é esse, né? O segredo dos empresários que lucram 3 vezes mais. É exatamente esse. E gostei das suas palavras, fazer as coisas simples. É porque o nosso método é extremamente simples. A gente não fala nada complicado. É esse, Sara. O segredo, se é que a gente pode chamar de segredo. Porque qual é o segredo que tem nisso aí? Nenhum, né? É uma coisa óbvia. Então, você, empresário, está nos ouvindo aqui agora, ou vai ouvir depois, então, faça aquilo que precisa ser feito. É isso aí. Eles usam também um método, né, esses empresários de sucesso usam uma metodologia, eles não confiam só na intuição, sabe? Na cabeça deles, eles usam uma metodologia também para ter sucesso e outras coisas mais que eles fazem no dia a dia, né? Eu acho que o que você falou é o grande fundamento, né? Do segredo, mas eu queria saber, então, o que é que o empresário precisa fazer na prática, né? O que é que ele precisa fazer na prática para conseguir ter 3 vezes mais lucro, por exemplo, na sua empresa? Muito bom, muito bom. Bem, vamos falar aqui de 3 medidas principais que ele precisa realizar na empresa dele, na vida dele, para que ele consiga lucrar muito mais do que os outros. Você, né, se aproximar desse empresário, colar nele. A primeira coisa que ele precisa fazer é sair do operacional, né? Isso é uma coisa que todo empresário que quer ter lucro, ele precisa fazer. Está na categoria do precisa ser feito. Porque enquanto ele estiver no operacional da empresa, ele não vai conseguir ter um negócio que gera muito lucro. Ele não vai conseguir. Aliás, ele não vai conseguir nem ter uma empresa lucrativa, quanto mais estar junto desses empresários que lucram, né, 3, 4 vezes mais do que a média de mercado. Então, tem que sair do operacional. E aí tem aqui uma coisa que é importante. Tem que sair, mas tem que saber como sair. Quando eu falo sair do operacional, e eu digo isso muito para os empresários, para sair do operacional, a primeira coisa que você tem que fazer é decidir que vai sair. Sabe? Ó, eu vou sair. Entendi que o Geraldo falou, concordo com ele e vou sair. Bater o martelo. Segunda coisa é saber como sair, né, Sara? E, bom, vou sair. Aí, assim, Sara, é o seguinte, ó, Sara, a partir de amanhã, viu, eu não venho mais para a empresa, viu? Se vira aí que eu não venho mais para a empresa. Não é assim, né? Eu preciso preciso estabelecer etapas, né, atividades para que eu consiga sair da operação e a empresa funcione tão bem quando ela funcionava antes, sem a minha presença ali, com a mão na massa. Então, tem que saber como sair. Os empresários pecam muito, eles saem, às vezes não sabem sair, e aí o que acontece? Tem que voltar. Então, ainda respondendo a sua pergunta, ele tem que saber os dois. Tem que decidir que vai sair e tem que saber como fazer isso. Por exemplo, tem que saber como formar uma equipe. Quem que vai substituir ele lá na empresa? É a máquina que vai ligar uma máquina e vai embora para casa? Não, né? Ele tem que ter as pessoas, ele vai ter que formar pessoas para poder ocuparem o lugar dele. Aí tem outras coisas que a gente poderia falar, mas nós gravamos, né, Sara, 2 podcasts, ou até mais do que 2, que falam sobre como sair do operacional. Tem um podcast que fala da importância de sair do operacional, o outro como sair, e o outro como formar uma equipe. Então está lá, basta você assistir esse podcast, né? Então essa é uma medida, diria, essencial, né, para você realmente sair do operacional da empresa e não cometer esses erros que eu acabei de falar. Aliás, tem um erro que eu nem falei, que é o seguinte: muitas vezes ele não sai porque acha que só quem consegue fazer aquilo é ele. Sabe? Isso aqui, só quem consegue fazer sou eu. Não vou encontrar nunca na minha vida alguém que faça isso tão bem. Aí fica ali agarrado
como uma desculpa e não sai da operacional, não. Então tem que se libertar desse erro, assim como tem que também saber como sair do operacional. Primeira coisa, né, que eu falei. Bom, a segunda é que ele, até já adiantei essa segunda coisa que eu vou falar, você me perguntou, eu adiantei, ele tem que aprender e aplicar uma metodologia na empresa dele. Mas que metodologia é essa, Tederaldo, que você está falando? Eu já aplico metodologia aqui para produzir meu serviço, meu produto. Já sei como fazer o bolo, os salgados, né? Já sei como... E por aí vai. Não, eu sei que você sabe isso, que você está me ouvindo, mas será que você sabe uma metodologia para tornar a sua empresa lucrativa, para ter dinheiro em caixa, para gerar lucro? Isso os empresários, eles não aprenderam isso ao longo do tempo. Por quê? Por conta do primeiro problema, porque ficaram no operacional, sabem muito bem a operação da empresa, mas não sabem como administrar o negócio, como fazer ele dar lucro, entende? Não aprenderam isso. Então, como é que você faz isso? É ir para a faculdade, fazer um curso de administração? Não, não é. De novo, né? Pode ajudar? Pode, mas não agora. Se você tem essa lacuna na sua formação, não vá fazer curso de administração, não. Aprenda um método que vai lhe dar um passo a passo de maneira mais objetiva, de maneira mais rápida, mais, como é que a gente diz, mais prática, né? Do que você ir para uma faculdade que vai ensinar coisas mais teóricas mesmo, porque é isso que as faculdades têm, fazem sem desmerecer elas. Então, aprenda um método que vai lhe dar um passo a passo. Tem que fazer isso, entendeu? É isso que os empresários que faturam não, né? Que lucram 3 vezes mais fazem, é aprender uma metodologia. Né? E uma terceira coisa é que eles se desenvolvem o tempo todo. Se desenvolvem em quê? Em administração, em gestão financeira, em lucratividade. Não é para ser um especialista, não. Ele precisa saber como administrar a empresa. Né? Precisa saber como controlar as finanças do negócio dele, precisa saber como é que ele implanta um projeto de marketing, de vendas na empresa dele, por aí vai, sabe? Então, outra característica que a gente observa, sabe, é que ele busca se aperfeiçoar o tempo todo, ele está aberto a isso. Né? Então, essas seriam as 3 medidas, vou chamar de medidas, né? Porque, como você falou, faça o que precisa ser feito, o fundamento, né, que você falou. Essas são 3 subfundamentos, não sei se nem essa palavra existe aí, mas são questões que você tem que fazer. Agora, tem um detalhe, viu? Que é o seguinte, o empresário, ele precisa ter 2 coisas para fazer isso tudo que eu acabei de dizer, ele precisa ter disciplina, né? Porque, veja, para fazer o que precisa ser feito, a gente tem que ter disciplina. E ele precisa ter, sabe uma coisa que eu falo às pessoas estranhas? Humildade. Precisa ter humildade para admitir que ele não sabe, por exemplo, de um método, de uma metodologia para tornar a empresa lucrativa e aprender, né? Ouvir quem sabe mais e aprender para aplicar isso na empresa. Muito bom, muito bom. Então, é interessante isso que você falou sobre humildade e disciplina, né? Mas tem uma coisa assim que... Será que a disciplina, por exemplo, é uma coisa que serve para todo mundo, assim? Tem gente, por exemplo, que eu acho que é mais disciplinada do que outras. Será que todo mundo consegue realmente, assim, ter disciplina, por exemplo? Eu concordo com você que algumas pessoas são mais disciplinadas do que outras, né? Isso é característica do ser humano mesmo, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, eu tenho essa característica, sou uma pessoa muito disciplinada em tudo que eu faço, mas nem todo mundo tem. Mas veja, vamos aqui ponderar nessa questão, porque é o seguinte, não estamos falando aqui de uma disciplina que um soldado tem que ter no quartel, né? Um empresário não está indo para um quartel. E, aliás, dependendo da empresa que ele cria, ele até vai ficar preso lá. Mas isso é outra história. Ele não precisa ter essa disciplina de um soldado, assim como também não precisa ter a disciplina de um atleta de elite. Um cara que vai para a Olimpíada, né? Que tem que acordar de madrugada, aquilo tudo lá, um corredor olímpico, imagina a disciplina que uma pessoa, né, um atleta desse tem que ter. Não é isso que a gente está falando, a gente está falando de um grau de disciplina que o empresário precisa ter. Então, não é nada de outro mundo, não, entendeu, Sara? Não é nada assim. Então, é completamente possível, pelo que a gente observa, que ele tem esse nível de disciplina.
Agora, a humildade, aí é uma coisa já mais complicada. Se você não tiver humildade, sabe aquele empresário que diz assim, "Não, isso aqui eu já sei." Sabe a pessoa que a gente até chama os empresários autossuficientes, né? Que não estão dispostos a aprender o método, acham que já sabem de tudo. A gente tem até alguns alunos assim que dizem, isso aqui eu já sei, Tederal. Aí eu falo para ele, você já sabe, que bom que você sabe. E ele sabe mesmo, teoricamente falando. Aí eu pergunto, mas você já implantou isso na sua empresa? Não. Então você não sabe, porque você só vai saber quando você implantar. Coisa do tipo assim, eu sei muito bem como fazer um fluxo de caixa, como implantar, como... Que bom! E quando eu pergunto ele sabe mesmo. Aí eu pergunto, você tem um fluxo de caixa na sua empresa implantado? Não, não tenho. Então, por enquanto, o seu aprendizado não está adiantando de nada. É isso que eu falo da disciplina, né? Da humildade, desculpe, mas nesse caso da humildade. Tem que ter, nesse caso a gente tem que ter. Para tudo na vida, né? Eu acho, e né? Por que não também na sua empresa, né? Esse é um dos fundamentos mais importantes, eu acho, né? E existe algum outro, você falou de várias coisas, né, interessantes, benefícios. Será que existe algum outro benefício da vida do empresário quando ele começa, quando ele aprende, né, a fazer o que fazem empresários de sucesso, né, além do lucro, né, que a gente vem falando aqui? Tem outros benefícios além disso? Tem sim, isso é uma coisa marcante nos nossos alunos. Quando os nossos alunos entram, eles estão em um determinado estágio da vida deles. É natural que estejam no estágio, digamos, que eles não estão nesses empresários que faturam 3 vezes mais. Não estão, até porque, por isso que eles vieram aqui para o treinamento, né? Faturam, a gente está falando, faturam o tempo todo, que lucram cada vez mais. Então, eles estão aqui, eles entram por essa razão. Mas, à medida que o tempo passa, além deles começarem a ter muito mais lucro na empresa, eles começam a ter também outros benefícios, que é o que você me perguntou. Por exemplo, todos eles, isso acontece, é engraçado isso, que é o seguinte, eles começam a ter mais tempo, eles começam, tempo na vida, pessoal, eles falam isso o tempo todo, eles começam a ter uma empresa que depende menos dele, isso vai acontecendo, sabe? Na medida que eles vão dominando o método, que eles vão se capacitando no nosso curso, eles vão realmente adquirindo essas outras habilidades, de tempo de menor dependência da empresa neles, né? A empresa não é mais aquela prisão que ele tinha aqui todo dia, começam a ter mais dinheiro em caixa, e aí a gente ouve muita palavra, o quê? Você que muitas vezes edita, né, os depoimentos dos empresários, você ouve muita palavra, o quê? Viver com tranquilidade, eles passam a ter mais tranquilidade, porque dinheiro no caixa dá mais o quê? Tranquilidade, né? Não só mais potencial para a empresa crescer, mas mais tranquilidade para a vida do empresário. Então, todos esses outros benefícios, Sara, que são mais subjetivos, de tranquilidade, dinheiro em caixa é bem objetivo, mas de tranquilidade na vida, de tempo, né, de menor dependência da empresa, também é bem objetivo isso, né? Bem objetivo. Com certeza, são objetivos assim, né? E que bom, né, que a gente consegue ter esse método tão simples e objetivo para que o empresário consiga ter clareza também, né? Melhor sobre o que é que ele precisa fazer, né? E eu queria lembrar o empresário também de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo e deixe o seu comentário também aqui embaixo sobre o que você está achando, se agora você acha que já consegue, né, ter mais lucro no seu negócio a partir dessas dicas. E vamos lá, a minha próxima pergunta, Tederaldo, queria saber onde é que você acha que os empresários mais erram, né, quando eles tentam observar esses outros empresários que estão tendo muito mais lucro, mas eles observam e por algum motivo não conseguem, né? O que é que você acha que eles mais erram nesse sentido, assim? Eu acho que a história da autossuficiência, né? Poderia até falar de outros erros também, mas a autossuficiência é um problema sério, porque volta para o problema da humildade, sabe? Quando você não reconhece que você não sabe daquele assunto e que você precisa aprender, e precisa aprender com quem sabe mais que você fica preso nos seus próprios, suas crenças limitantes, que a gente chama, né? E isso, de alguma forma, aconteceu também comigo em algum momento da minha vida, que era quando eu era, digamos, como você sabe, né, e outras pessoas que nos acompanham aqui também sabem, eu tenho uma formação na área de tecnologia,
eu, durante muitos anos, trabalhei ali com programação mesmo de software, né? E eu cheguei num ponto ali de programação que eu realmente fazia aquilo muito bem, sabe? Fazia programas mais complexos e tal. E depois de anos fazendo aquilo, mas eu não sabia nada sobre gestão e eu contei também que muito cedo eu peguei um gosto pela gestão, mas eu não sabia, era só gosto por enquanto. E eu achava que conseguia liderar pessoas, eu lembro muito bem disso. Eu já estava na cabeça com algum grau de autossuficiência, né? Porque eu era muito bom tecnicamente no que eu fazia, sabe? Aí já me achava meio que, sabe, aquele cara que é bom naquilo, e todas as pessoas, algumas pessoas na empresa me diziam, isso aqui só o Tadeualdo sabe fazer. Aí enche a bola, como é que a gente diz? Sucesso enche na cabeça da gente, isso é um perigo. E eu achava também que eu sabia liderar pessoas, que eu sabia administrar um projeto, não sabia. Era uma catástrofe. Quando eu tentava liderar um grupo maior, eu saía de lá, como a gente diz, apanhava do grupo, porque eu não sabia fazer. Então, eu tive que realmente, como é que a gente diz, admitir que eu não sabia isso, num grau muito, que eu não sabia mesmo, e começar a me aperfeiçoar, sabe? Eu, no início, relutava em fazer alguns cursos, e aí eu comecei a me aperfeiçoar, mesmo gostando, mas eu não achava que não precisava, que eu já sabia. Então, eu passei por isso, sei o que é, o perigo que é essa história da autossuficiência técnica que você tem. Você é empresário, é muito bom no que faz, e isso leva você a um grau de... Na cabeça, às vezes sobe a cabeça da gente, que você é bom naquilo e você acha que é bom também em gestão, e às vezes não é. E aí, isso atrapalha. Então, eu acho que esse, Sara, é o erro pior mesmo. Com certeza. Sobe um pouco a cabeça, né? Eu acho isso, como você falou, e termina atrapalhando esse meio do caminho, né? Assim, então, bom que a gente tá falando sobre isso, né? Para o empresário despertar também e melhorar esse aspecto, assim, né? E eu queria saber se você tem algum exemplo, né, de alguém que já fez isso, algum empresário que já passou por essa jornada, né? E um caso recente, novinho em Folha, né, que acabei de fazer a entrevista com ela, uma empresária, hoje é terça-feira, ontem eu gravei a entrevista com ela, e é uma pessoa que entrou no treinamento. Primeiro, ela teve muita relutância em entrar. Ela achava que não ia conseguir aprender, não era porque ela não tinha humildade, não, a pessoa reconhece muito a dificuldade dela nessa coisa da gestão. Nivalda, né? Estou falando aqui porque em breve o depoimento dela vai para o ar. Ela, inclusive, fez uma live, a live tem que ser ao vivo. Fez uma live no Instagram 2 semanas atrás, foi aplaudida de pé. Ela nem acredita nisso, né? Porque as pessoas adoraram ela falando. E ela sempre dizia desde o início: aqui eu não sei se vou aprender, não sou boa com números, não consigo esse negócio de rede social. Eu dizia para ela: Nivalda, para de falar isso. Ela vai gostar de ouvir esse podcast aqui, que ela vê todos os nossos podcasts, ela vai gostar de ouvir essa parte, né? E eu dizia: Nivalda, para de falar isso, que você não é capaz, porque o cérebro da gente entende o que a gente fala, né? Bom, resumindo a história, a Nivalda, que dizia que não ia conseguir aprender, que, né, não sabia nada sobre gestão, no nosso grupo não. Nessa última turma, não é a última também, é a penúltima turma de janeiro, né, Sara, eu acho, janeiro, fevereiro. Resumindo, ela é a recordista da turma até agora. É a pessoa que mais teve lucro e mais aumentou o faturamento nesse período curto, ou seja, né, você entende aquilo tudo que a gente estava falando aqui? Por quê? Porque ela teve a humildade de ouvir o que eu dizia para ela fazer, teve a humildade de estudar o método, de aplicar ali na íntegra. E aí, qual é o segredo que ela teve? Nenhum. Ela fez, como é que a gente diz? Fez o que tinha de ser feito. E só. É isso que você precisa fazer para se tornar um Anivaldo. Aqui a gente tem que bater palmas. Em breve o depoimento dela está no ar. Muito bom. E o empresário que está nos assistindo, né, que ele possa daqui a pouco ter o depoimento dele também, né, aí no ar, né, ele mesmo sendo capaz de fazer isso também, né, eu acho que é bom ver esses exemplos porque a gente consegue ver que um empresário comum, né, consegue sim ter resultado, né, a partir de um método, a partir das instruções todas. Exatamente, adorei essas suas palavras aí, porque é por aí mesmo, até esse é um motivo que a gente faz o depoimento. E aqui, só para deixar claro, eu falei da Nivalda, né? Mas
tem vários outros alunos também que tiveram resultados, estão tendo resultados. Anivalda, existem outros alunos, por exemplo, a Aline, né, que é a nossa recordista de vendas, de aumento de vendas e lucratividade de todos os alunos até agora, né? Ninguém conseguiu ultrapassar, então tem vários casos de sucesso. É porque o dela está fresquinho, sabe? Acabou de sair do forno. Então, por isso que eu fiz questão de destacar ela aqui. Muito legal. E eu queria chegar ao final, assim, do podcast, mas fazendo uma última pergunta, para saber da sua opinião, assim, o que é que você acha que muda na vida do empresário, né? Quando ele realmente entende o que os empresários de sucesso, né? Os empresários que conseguem lucrar três vezes mais, né? Quando eles entendem esse segredo, o que é que muda na vida deles? Quais são os maiores sentimentos, né, que causam ao empresário? Muito bom, muito bom. Veja, além de todos os sentimentos que nós acabamos de falar sobre eles, que é ter mais dinheiro em caixa, né, ter mais segurança, tranquilidade na vida, já são sentimentos muito relevantes na vida de qualquer pessoa, né? Mas eu diria que tem um sentimento aí, Sara, também importante, que é o seguinte: a gente não gosta de se sentir meio inferior aos outros, né? Em nada, a gente não gosta. Aquela pessoa é melhor do que eu, a gente até se reconhece, mas a gente não gosta que a distância seja tão grande assim, né? Então, por exemplo, eu sei que o Bill Gates né, fatura muito mais do que eu, do que a minha empresa, mas, como você falou no início, a gente está comparando empresas de natureza diferente. Então, quando o empresário ele começa a aplicar isso tudo que nós falamos aqui, e ele vai se aproximando dos vencedores, e eu não estou falando aqui de inveja, não, viu? Estou falando de um sentimento pior do que é um sentimento. Aliás, inveja não tem pior que inveja, não, mas é um sentimento de inferioridade mesmo, que é você se aproximar dos vencedores. Você está junto do time, que é o time que é de vencedor, né? Então, quando você faz isso que a gente acabou de dizer, você vai se aproximando dos empresários que faturam 3, 4 vezes mais. E você também vai faturar 3, 4 vezes mais. Então, é um sentimento. Você pode até me ajudar aí, né? Fechando o podcast, de pertencer a um grupo, pertencimento mesmo, né? De um grupo que é um grupo de vencedores. A gente quer estar junto dos vencedores mesmo. Acho que isso é um sentimento de autoestima, né? E por aí vai. Que bom, então. Espero que os empresários consigam, então, né, crescer essa autoconfiança, essa autoestima, sempre a partir de um método, né, para tornar a empresa mais lucrativa e ter dinheiro em caixa. E é isso, Ataderaldo, muito obrigada, foi ótimo esse podcast. E lembrando o empresário de se inscrever, deixar seu like, compartilhar esse conteúdo, e deixa aqui o comentário o que é que você achou desse podcast, e a gente se encontra no próximo. Tchau!